Olá pessoal, hoje eu quero falar de uma pessoa maravilhosa que passou por esse planeta, mais especificamente pelo Brasil, que é o Chico Xavier. Mas antes, eu queria pedir para vocês que vocês se inscrevam no meu canal, que compartilhem, é só botar o dedinho ali e tal. Me ajudem, por favor, a transformar esse lindo planeta num planeta de vegetarianos. E olha só que coisa mais linda atrás de mim, né? Eu não podia deixar de filmar hoje aqui para mostrar para vocês a Hora Pronobis florindo. Olha que coisa linda, maravilhoso, né? Um presente da natureza. Então vamos lá, me ajudem, conto com vocês. Vamos transformar esse planeta num planeta cada vez mais lindo e pacífico. Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Portanto, ele era um ariano. Ei! Bom, ao longo de sua vida, Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, ele escreveu em torno de 451 livros, dos quais os direitos autorais todos foram cedidos para obras de caridades e centros espíritas. E Francisco Xavier é considerado um dos maiores médiuns desse país. E ele desencarnou, ele dizia que ele queria desencarnar no dia em que o povo brasileiro estivesse feliz. Portanto, ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, que foi o dia em que o Brasil estava feliz, comemorando o pentacampeonato no futebol. Tá? Então, mas o que poucas pessoas sabem é que o Francisco Xavier, o Chico Xavier, ele tinha um amor gigantesco pelos animais. E aí, esse livro aqui, é Carlos Bacelli. Carlos Bacelli era um odontólogo, tá? Que ele era amigo do Chico. E aí ele escreveu esse livro aqui, Chico Xavier, o amigo dos animais, tá? Eu encontrei esse livro há uns anos atrás, numa feira do livro, lá em Porto Alegre. E eu não sei por que motivo este livro não é mais divulgado, porque este livro simplesmente é maravilhoso. Ele é um livro fininho, pequenininho, tá? Com histórias pequenas e gostosas de serem lidas. E cada historinha conta a historinha de algum bichinho com relação ao Chico Xavier. Então tem historinhas que ele fala sobre formigas, sobre besouros, sobre cobra, cavalo, cães e gatos, obviamente, né? E diz inclusive que tinha uma época que Chico Xavier ele tinha em torno de 27 gatos, tá? Então eu vou contar uma historinha só pequenininha, que é uma das historinhas mais conhecidas assim dos espíritas, que é a historinha das formigas, tá? Tinha um amigo, o Chico Xavier tinha um amigo chamado Valdo. E o Valdo e o Chico adoravam plantar rosas. Só que aí eles plantavam rosas durante o dia e diz que à noite as formiguinhas iam lá e acabavam com as rosas. E o amigo dele, o Valdo, ele queria colocar veneno para matar as formigas e o Chico não deixava. Aí um dia o Valdo chegou e disse assim, chega, enchi, perdi a paciência, eu vou botar veneno e matar todas essas formigas. E aí o Chico disse, não, pera um pouquinho, deixa eu primeiro ir lá conversar com as formiguinhas, porque o Chico Xavier ele conversava com os animais. E aí de noite ele foi lá, né, conversar com as formigas e disse para elas assim, olha aqui, se vocês não saírem daqui, eu não vou poder mais proteger vocês, porque o Valdo tá furioso e ele vai matar vocês. E ali do lado tem um campinho, tá? Tem um lugarzinho ali que não tem dono. Por que vocês não vão ali se alimentar? Ok. No dia seguinte, o Valdo chegou pro Chico e disse assim, olha, você não vai acreditar, as formigas sumiram quase todas, ficou só um punhadinho delas. Aí o Chico disse, que sempre tem umas subversivas.
E assim era o Chico, uma pessoa de extremo bom humor e muito amigo dos animais, adorava os animais. Eu não vou contar todas as histórias para vocês, né? Porque vocês têm que pegar esse livro, vocês têm que ler o livro, têm que procurar o livro. Mas assim, ó, uma das coisas que eu aprendi nesse livro é que ele conta, numa dos capítulos, que os animais, quando eles têm assim um amor muito grande por um dono e um dono pelo animalzinho, então quando esse bichinho ele desencarna, os nossos irmãos lá do astral, eles dão um jeitinho de fazer com que esse bichinho volte a reencarnar junto com o seu antigo dono. Bom, quando eu li esse livro na primeira vez, tá? Eu tinha um gato chamado Jack Shaw, por motivos, né, que eu não vou contar agora, mas enfim. Eu era apaixonada por esse gato, né? Eu tinha outros gatos, mas esse era o que eu tinha assim, mais afinidade. E eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E um belo dia, esse gatinho foi atropelado ainda na frente da minha casa. E isso me causou uma tristeza tão grande que eu confesso que na época eu quase desencarnei também de tanta tristeza. E logo depois eu achei esse livro numa feira do livro lá em Porto Alegre. Aí quando eu li isso, eu me lembro que eu chorei muito e eu comecei a pedir muito para que o Jack Shaw voltasse para mim. Não demorou muito, apareceu um vizinho no portão da minha casa e me perguntou se eu não queria um gatinho pequenininho que ele tinha pegado e o gatinho não se adaptava com o cachorro dele. Aí quando eu peguei aquele bichinho, assim, aquele gatinho, filhotinho, e coloquei ele assim perto de mim, eu já senti uma coisa, uma emoção muito forte. E mais ou menos um mês depois, eu tinha passado por uma iniciação de um reiki. Eu tava assim, eu acho que com a mediunidade meio a mil, assim. Eu cheguei em casa e esse gatinho, assim, eu deitei no sofá e o gatinho deitou em cima de mim. Quando eu olhei bem pros olhinhos dele, eu tive uma intuição, assim, daquelas incríveis, assim, e eu percebi que esse gatinho era a encarnação do Jack Shaw, tá? E o nome desse gatinho hoje em dia é justamente Chico Xavier. Mas só que antes de eu perceber que ele era a encarnação do Jack Shaw, eu já tinha colocado um nome. Então eu achei um nome muito merecido. Então a verdade é que toda vez que eu leio esse livro, assim, eu me emociono, porque eu fico pensando nas minhas experiências com os meus bichinhos. E é uma historinha mais interessante que a outra. Só um pouquinho, porque alguém aqui tá me incomodando. Bom, vamos ver se agora eu consigo. Bom, por que eu resolvi falar desse livro? Bom, primeiro que eu tinha que falar um dia, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que ler, tá? E vale muito a pena. Bom, mas além disso, agora a gente tá falando muito aí, todo mundo tá falando dessa história aí de coronavírus e tal. E eu vejo muito, assim, como eu já disse, eu não me considero espírita hoje em dia, eu me considero espiritualista, né? Mas eu já fui espírita e eu tenho muitos amigos espíritas e eles sempre vêm com aquela história, sabe, de karma, de obsessores, que a gente tem que cuidar com as pessoas, como a gente lida com as pessoas por causa do karma, aquela situação toda. Mas e o karma com a natureza e com os animais, gente? Tá aí, ó, essa história de coronavírus, vocês acham que é o quê? Antes do coronavírus tinha outros vírus. Claro que daqui a pouco eles vão conseguir controlar esse coronavírus. Mas aí vai aparecer outro vírus e outro, e outro, e outro. Então, na verdade, o karma da humanidade com os animais é gigantesco. E é por isso que tem tanta doença, tanta coisa no mundo. E as pessoas não entendem porque elas não acreditam. Enfim, então eu achei que nesse momento a melhor coisa que eu poderia fazer seria falar justamente de amor, né? Ou seja, de falar de um homem tão maravilhoso e que amava profundamente os animais. E aqui no livro, o Chico, ele também menciona isso. Ele tinha, assim, ele dizia que a maneira como as pessoas lidam com a natureza e com os animais, ele tinha uma preocupação profunda com relação a isso, porque ele dizia justamente que a humanidade ainda vai sofrer muito em função disso. Quem não respeita
um animal ou vegetal também não tem sensibilidade para amar um humano. Sabe quem disse isso? É óbvio, né? Chico Xavier, e está aqui nesse livro. Pensem bem nisso. Quem não respeita um animal ou vegetal também não tem sensibilidade para amar um humano. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Namastê.